Bom, então assim, para falar um pouquinho do policloreto de vinila, que é conhecido como PVC, tá? Já não é algo desse século, né, para gente. Bauman, não o Bauman, o Zygmunt Bauman, o filósofo contemporâneo, não. É um outro cientista, o Eugen Bauman, tá? Em 1872, ele observou, né, a formação de um pó branco quando ele, ao expor, né, um gás sobre a ação do Sol dentro de um recipiente fechado. Então, uma coisa que descoberta meio que por acaso, tá? É interessante também comentar isso, né? O PVC, poxa, mas descobriram por acaso. Muitas vezes na ciência a gente precisa de algum produto e a gente vai lá pesquisar e estudar para tentar criar o melhor produto possível. E às vezes a gente acaba tendo situações como essa, né? Sendo descoberto por acaso. Mas o interesse comercial sobre esse produto vai surgir 60 anos depois, praticamente, né? 59 anos depois, 60 anos depois, na Alemanha, aí vai começar a surgir um interesse comercial, industrial pelo PVC. Então, é um polímero, né? É um polímero, em temperatura ambiente é um sólido branco, um pó branco, né? Ele tem 57% de massa de cloro e 43% de eteno, tá? Por que ele é um polímero? Porque essas moléculas de eteno se repetem diversas vezes dentro da cadeia. Então ele torna-se um polímero, né? Então é interessante também comentar que hoje o processo, né, de fabricação desse material do PVC envolve o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e o petróleo. Bom, a gente imagina que você está falando de eteno, né? Está falando de um hidrocarboneto. Hidrocarboneto vem do petróleo. Então, esse gás cloro que a gente falou antes ali, né? Que fez essa condição ser criada do policloreto de vinila, faz sentido pensar que policloreto, opa, tem cloro. Tem gás cloro. De onde vem o gás cloro? Resultante da eletrólise do cloreto de sódio, da eletrólise do sal de cozinha. O que acontece aqui, um esquema aqui para a gente tentar entender isso que eu estou falando, né? Os caras pegam sal e água, tá? Fazem uma eletrólise. O que é eletrólise? Para a gente relembrar aqui no terceiro ano, né? Eletrólise é um assunto que a gente conversa lá no segundo ano. Eletrólise é quando eu faço a quebra das ligações químicas e a oxidação e redução dos átomos pela incisão de corrente elétrica. Então eu vou inserir corrente elétrica nessa salmoura. Ele não está dizendo aqui, tá? Mas quando ele fala eletrólise é isso que eu tenho que entender. O cara pega água e sal, né? Faz uma salmoura, insere corrente elétrica, então gasta energia, gasta luz aqui para fazer essa história acontecer, tá? Inserindo corrente elétrica aqui, ele vai quebrar essas moléculas desse sal e ele vai acabar tendo como produto disso a soda cáustica, que tem um interesse comercial, que é o hidroxissódio, né? E o cloro, que tem esse outro interesse comercial. Para que eu vou usar o cloro aqui? Eu uso o cloro para misturar com o eteno, né? E a partir daí, para eu poder formar essa resina de PVC, né? E quando eu pego essa resina de PVC e misturo com mais alguns aditivos, e aí vai depender para que eu vou querer esse PVC, se ele precisa ser mais maleável, se ele precisa ser mais rígido, né? Qual é a temperatura que ele tem que suportar, aí depende da aplicabilidade dele. Então eu pego essa resina de PVC, misturo com alguns aditivos, e aí eu tenho o composto de PVC de acordo com aquilo que eu quero, tá? Interessante a gente também entender que, poxa, PVC, então, posso entender hoje como ele é misturado no laboratório, essa resina é misturada em laboratório, trata-se de um polímero sintético, beleza? Mas, mesmo sendo um polímero sintético, que foi
criado, desenvolvido em laboratório, a gente tem que entender que ele parte a partir, né? Parte a partir é bem redundante, né? Mas assim, ele a partir do petróleo, né? Tá? E da água propriamente dita, né? Da água com sal propriamente dita. Então, assim, eu tenho como um substrato para fazer isso, né? Como a base, né? Desse meu produto, ele vem da natureza. É isso que é interessante a gente olhar, né? Petróleo eu vou extrair de onde? Da natureza. Processo de muitos e muitos, muitos anos, né, de degradação, de biodegradação de matéria orgânica. Então, assim, a água eu tirei de onde? Da natureza. Então, mesmo a gente estando falando de polímeros que são considerados sintéticos, feitos no laboratório, que sofrem, né, passam por diversas misturas e tudo mais, mesmo assim, a gente tem que entender que isso tem, né, a base disso vem da mãe natureza, tá? Então esse é um esquema simplificado aí desse processo, obviamente, né? Aqui as reações químicas que envolvem, né? Eu tenho semi-reações aqui, né? Tenho formação de ácido clorídrico nesse meio, né? Até eu isolar e ter aqui um monômero de PVC, tá? De, de policloreto de vinilo. Quando a gente fala em polimerização, o que é polimerização? Polimerização é a reação química que vai dar origem, né, que vai originar, que vai formar, né, um polímero. Tá? Isso é polimerização. Então, o processo de polimerização do PVC é a reação química para formar o PVC. Tá? Vai acontecer na presença de catalisador orgânico, né? E aí a gente está falando de peróxidos, no caso, tá? E aí a gente, como eu disse antes, né? Vai depender qual é a aplicabilidade que eu quero dar para esse polímero. Se eu quiser amolecer ele, eu posso adicionar alguns ácidos carboxílicos, alguns ésteres, né, que a gente denomina de plastificantes. Então, esses ácidos carboxílicos, esses ésteres, eles reduzem, tá, eles têm como função, né, reduzir a consistência dessas ligações químicas, dessas interações, a intensidade das interações entre essas moléculas. E aí vão deixando, né, mais flexível, mais maleável esse plástico, certo? Então aqui, ó, esse processo de polimerização, reparem que exige temperatura, né? Eu tenho um triângulozinho aqui indicando temperatura. Acontece sob a presença de um catalisador, porque eu estou falando de algo que precisa diminuir a energia de ativação para acelerar o processo, né? E a principal sacada aqui, né? A quebra dessa ligação dupla. Reparem que ocorre uma quebra aqui de ligação dupla, tá? Que eu tinha uma ligação dupla, ó, que vai ser rompida, né? Vai ficar uma ligação simples, mas o que acontece? Possibilita que esse carbono faça outra ligação e esse carbono faça outra ligação. E assim, né, a gente vai fazendo várias vezes. Isso aqui, esse N ao lado aqui, indica que essa estrutura vai se repetir várias e várias e várias vezes. Então, cada estrutura dessa que está no colchete aqui, eu vou chamar de monômero. Um conjunto desses monômeros vai formar um polímero, tá? Se eu for usar a regra da IUPAC para dar a denominação a essa estrutura, seria o poli-1-cloroetileno. Né? Poli-1-cloroetileno, o nome dessa estrutura.
mas a gente chama, né, popularmente de PVC, né, policloreto de vinilo, tá? Então a origem do PVC vai partir do petróleo. É importante mencionar aqui, né, como é fundamental essa molécula na vida da sociedade hoje em dia. Eu vou escrever ela aqui, que é o eteno, né? Ela aparece muitas e muitas vezes em diversos polímeros, né? A gente sabe do valor comercial do eteno, que hoje movimenta um mercado gigantesco, né? O eteno aí é produzido, né, através do petróleo, e a partir daí a gente vai fazer diversas outras reações químicas para ter diversos outros tipos de polímeros. Um deles é o exemplo, né? Se eu pego esse eteno aqui e misturo com gás cloro, eu vou ter o PVC, por exemplo, né? Eu vou ter a possibilidade de criar esse material que a gente sabe é bastante versátil, né? A gente, dependendo da utilização que eu quero dar para ele, eu vou, como eu já disse, né, misturar com outros aditivos. Se eu quero deixar ele mais maleável, mais flexível, eu vou usar ésteres, ácidos carboxílicos, né? Então, assim, ele tem uma boa resistência, né? É, principalmente assim a questões como calor, luminosidade e tudo mais. Ele tem uma boa resistência, sim. Tá? É um material que resiste bem e também é um material que tem uma boa capacidade, né, de ser maleável. Tá? Então isso é interessante. Além dessa resistência térmica, né, ele tem essa capacidade. Olha aqui uma outra aplicabilidade, né, além dos canos aqui de PVC, tapetes aqui de PVC, coberturas de PVC, os filmes, né, que servem para muitas vezes embalar as, os alimentos, né? Ou no supermercado também, o pessoal usa bastante essas películas aí, também são de PVC. Então, pá, Ronaldo, peraí, mas aquele cano ali, um cano para instalação hidráulica, predial hidráulica, é de PVC. E aquele filme ali também é de PVC, esse filmezinho aqui que está embrulhando as frutas é de PVC. Aham, tá, mas como assim? Qual é a diferença? Por que que um eu consigo embrulhar a fruta, é extremamente maleável, e o outro a gente sabe, né? Um cano utilizado aí para construção civil não é maleável. A diferença é a quantidade de insumos químicos que são colocados, de aditivos químicos que são colocados, né? A quantidade e a diferença, tá? O que que acontece assim, né? E isso também precisa ser mencionado aqui. E aí entra toda uma questão ambiental por trás disso, tá? Porque, como a gente está dizendo, essa substância tem uma aplicabilidade imensa. E aí, gente, o processo de degradação dessa substância é muito lento, tá? Então é muito lento, dependendo do tipo de PVC. E o que não é muito lento, o que se degrada com maior facilidade quando exposto à luz solar, tem tem um outro problema. Essa degradação libera ácido clorídrico, que é um gás, né? Libera HCl, porque o PVC tem cloro, né? Libera HCl, que é um gás que a gente sabe que é bastante tóxico. Tá? Então, são problemas ambientais que envolvem. Então, por isso, nós temos que ter a consciência, né, de saber reutilizar esses materiais, principalmente a gente está falando aqui de plásticos, né? Saber poder reutilizá-los da melhor maneira possível, tá? E saber fazer o descarte correto deles. A gente vai falar muito ainda disso, sobre essa questão do descarte correto, essa questão de reuso, né?
porque é fundamental. A mãe natureza está pedindo socorro. A gente tem plástico demais hoje no nosso meio. Beleza?